Olá, eu sou o professor Reginaldo Borges e irei resolver mais uma questão, educação financeira visando a OLTF. Gostei muito da questão que estamos agora, neste momento, resolvendo. Vamos lá. Alguns amigos querem investir em CDB, com vencimento de 2 anos. CDB é um empréstimo a uma instituição financeira, a um banco, vamos dizer. Significa certificado, certificado, certificado de depósito bancário. Você clica em alguns botõezinhos, e você vai estar emprestando dinheiro a um banco. Mas eles não querem emprestar de qualquer forma. O vencimento de 2 anos, ou seja, receber de volta em 2 anos, com o rendimento, com o lucro. Esta é a primeira condição, a decisão destes amigos. CDB é um tipo de investimento, empréstimo a um banco, como tem outros tipos de investimentos, com características próprias. Vamos continuar a leitura. Aqui já está decidido, é CDB. Seu banco oferece duas opções. Então tem o gerente, ele observa as opções todas, várias opções de investimento e diz: eu tenho duas na condição que vocês querem. São dois CDBs, ok? Mas um CDB é pré-fixado, 10% ao ano, e o outro CDB é pós-fixado, 90% do CDI. Os alunos precisam compreender que temos duas opções de CDBs, duas formas de emprestar dinheiro ao banco. Neste caso, nós temos aí o pré-fixado e nós temos o pós-fixado. Vamos continuar a leitura. Os amigos que são muito interessados em educação financeira decidiram analisar. Então, eles vão analisar esses dois tipos de investimento. São CDBs, mas com características diferentes, né? Qual dos dois era a melhor opção? Eles sabem que o rendimento do investimento é comparado ao CDI. Principalmente esse segundo aqui, né, o CDB pós-fixado, é 90% do CDI, né? Que por sua vez é influenciado pela taxa Selic. Olha a taxa Selic aqui. Portanto, eles foram ao site do Banco Central para entender como a taxa se comportou nos últimos meses. Hoje, que é 16/9/2024, a taxa Selic está 10,50% ao ano. Em meados de julho, junho, ela estava, julho, estava 13,75. Aqui, ó. Então, o comportamento dela está sendo o quê? De baixa. A cada 45 dias, reúnem-se os membros do Copom, Comitê de Política Monetária. São 9 membros, eles decidem mesmo, se for preciso, vai para a votação, a maioria ganha, se vai baixar mais, se vai aumentar, se vai permanecer. É uma decisão de 9 pessoas. Então, nesses últimos meses, o que ocorreu com a taxa Selic, ela foi baixando, ok? Importante saber disso. Então, após a leitura, eles perceberam aqui, ó, eles leram lá no site do Banco Central, do Cupom, cada amigo fez uma previsão da taxa CDI durante um período. Como assim eles fizeram uma previsão? Eles estão vendo como está a economia, eles fizeram uma leitura lá no banco, no site do Banco Central. É muito importante a questão da inflação, não em relação ao CDB, não em relação ao CDB pré-fixado.
Esse CDB pré-fixado não precisa fazer conta nenhuma. Ele vai render 10% ao ano. Aconteça o que acontecer. Então é isto que deve ser considerado por esses amigos. Este CDB de 10%, que é pré-fixado, ele vai render 10% ao ano. Se colocar R$ 1.000, ele vai render 10% ao ano. Ok? No primeiro ano, por exemplo, vai render R$ 100. Ok? No segundo ano, vai render R$ 110. Juntando tudo, vai dar, se fosse R$ 1.000, né? R$ 1.210. Ele renderia R$ 210 em 2 anos. Ele já sabe que é isso. Já sabe que é isto. No caso do CDB pós-fixado, depende do CDI, que por sua vez depende da taxa Selic. E a taxa Selic depende de quem? Dos 9 membros do Copom, Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias e decidem, literalmente eles decidem, apresentam relatórios, etc. e tal, mas no final das contas eles decidem juntos. É arbitrário da parte deles, apesar de dizer que eles são, apesar de falar de decisão técnica, mas tem ali a opinião deles mesmo. Alguns, inclusive, defendem que mantenha, e o outro defende que aumente, outro defende que seja reduzida essa taxa Selic. Então, cada um é com o seu viés político, ideológico mesmo, acredito, decidem isso. Porque o CDI, ele tem como referência a taxa Selic. Ele fica acompanhando a taxa Selic. O CDI acompanha. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é uma taxa que os bancos cobram entre si, para emprestar dinheiro entre si. Existe uma regra que os bancos não podem ficar com saldo vermelho no final do dia. Para que isso não ocorra, os bancos, eles pedem emprestados. Eles pedem emprestado dinheiro um ao outro. Então, o banco, quando está correndo o risco de ficar vermelho no final do dia, corre e pede emprestado a outro banco, que cobra uma taxa. E essa taxa eles chamam de CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, isso é coisa de banco. Eles aproveitam esse número e usam para jogar no rendimento de CDB. Então, você vai ter CDB que rende 90% do CDI, você vai ter CDB que rende 100% do CDI. Eu tenho um CDB que rende 130% do CDI, que é muito bom, certo? Então, ele vai variar. Se a taxa Selic baixa, com a decisão dos 9 membros lá do Copom, o que acontece com o CDI? O CDI baixa. Sabe quanto é que eu posso falar que está atualmente? Olha, atualmente a taxa Selic, como a gente está vendo, 10,50 ao ano. Taxa Selic. O CDI está 10,40% ao ano. Ok? Então, se fosse hoje, este CDB pós-fixado seria 90% de 10,40%. Se fosse hoje, né? Se fosse hoje. A gente está falando aí, 16/9 de 2024. Vamos fazer essa conta aqui. O CDB, esse que a gente está olhando, é 90% do CDI. Eu tô fazendo uma conta considerando a data de hoje e considerando aí um CDI atual, né? Nós temos a taxa Selic 10,50, então o CDI está 10,40% ao ano. Então, quanto é que rende esse CDB? 90% de 10,40%. Vamos fazer essa conta? Vamos lá? Fazer essa conta aqui no lápis. Quer dizer, na calculadora, 90%, você faz 0,9 vezes quanto você quer tirar por cento de qual número. Que está em porcentagem também. Então, vai ser 0,10%. É isso aqui, calma. 0,10% aqui. Vamos ver? Esse é o valor. Vamos multiplicar por 100, porque queremos em porcentagem. Então, 9,36%.
9,36%. Então, se fosse hoje, este CDB iria render quanto? 9,36%. Portanto, seria melhor investir no CDB pré-fixado. Por quê? Porque vai render 10% ao ano, vai render mais. Certo? Entenderam a diferença entre CDB pré-fixado, aquilo que vai ser 10%, aconteça o que acontecer, e o CDB pós-fixado, 90% do CDI, portanto, depende da taxa do CDI, que por sua vez depende da taxa Selic. Perceberam? Agora, cada amigo, Bia, Arthur, Carlos, Daniela, eles vão ter uma ideia diferente, uma previsão diferente do que vai acontecer com a taxa Selic. Consequentemente, uma ideia diferente do que vai acontecer com o rendimento do CDB. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar o raciocínio. Essa questão muito interessante. Mas por que apareceu esse termo aqui, inflação? É o seguinte. A taxa Selic, ela é utilizada para controlar a inflação. Mas como controla? Quando a taxa Selic está muito alta, o empréstimo fica caro. Emprestar dinheiro ao governo fica atrativo. A consequência é as pessoas querendo colocar dinheiro para emprestar ao governo na taxa Selic, que vai render conforme a taxa Selic. E fica complicado pegar dinheiro emprestado. Então vai ter menos dinheiro circulando no país. Se tiver menos dinheiro circulando no país, os produtos correm o risco de ficarem nas prateleiras. O que é que os donos de comércio, os donos de mercados, eles fazem? Eles vão ter que baixar o preço, ou seja, vai ter que baixar a inflação, diminuir a inflação, para que as pessoas possam comprar, já que tem pouco dinheiro circulando. Então, por isso que a taxa Selic, decidida por 9 pessoas, influencia na inflação. Porque provoca um comportamento das pessoas com relação a pedir dinheiro emprestado e emprestar dinheiro ao governo. Eu estou falando de pessoas físicas e de empresas também. As empresas, ao invés de investir em produção, que tem um certo risco, elas vão preferir, se a taxa Selic estiver alta, emprestar ao governo, porque vai ter um rendimento alto sem risco, qualquer risco. É o menor risco que tem. Você tiver 100 mil reais, aí você vai investir numa padaria, ampliar a sua padaria. Vai render uma previsão de 10% ao ano. É uma previsão com muitos riscos, né? Pode dar não certo, pode ser que não dê certo. Aí o governo chega e diz, eu estou pagando 12% de juros quem me emprestar. Você vai emprestar, você vai ter garantia de ter um rendimento bom, né? E com isso sai dinheiro que seria usado para padaria, né? Que seria mais coisas vendidas, empregar mais pessoas e ter mais dinheiro circulando, sai. Não vai ter mais. Então, é com isso que o Copom, por isso que o Copom usa a taxa Selic para controlar o comportamento, diminuir a inflação. O outro movimento também vale. Se a inflação estiver muito baixa, o que é que o Copom vai fazer? O Copom vai, os 9 membros lá do Copom, vai baixar a taxa Selic a tal ponto que as pessoas vão começar a pegar dinheiro emprestado para ficar gastando. As pessoas não vão querer mais emprestar dinheiro ao governo, portanto vai ter mais dinheiro circulando. E aí o que é que vai acontecer? Os donos de mercados vão ver que tem muito dinheiro na praça e vão querer vender, né? E com isso vão querer vender mais caro, porque vai ter muito dinheiro. Então, esta é a relação da taxa Selic com a inflação. Aumentou a taxa Selic, a tendência é a inflação baixar. Baixou a taxa Selic, a tendência é a inflação subir. Isso os bancos utilizam para travar um valor aqui do CDI. Como eu falei, hoje a taxa Selic está 10,50, estou repetindo isso, né? Então o CDI está 10,40%. É uma atração isso daqui. E esse pós-fixado é 90% do CDI. Aí olha o que aconteceu. Bia acredita que a taxa média do CDI vai ser 10% ao ano. Olha, se a taxa vai ser 10% ao ano, vamos lá, Bia, vamos fazer os cálculos. 90% de 10%. Então, o que é que Bia está acreditando? Bia está acreditando, vamos fazer a conta, 0,9 vezes 0,1, que é 10
10%. Então vai dar, olha quanto deu. E aí a gente multiplica por 100 para saber a porcentagem, 9%. Ou seja, a Bia está dizendo, é melhor, isso aqui é o pós-fixado, né? Que ela acredita que vai ser a média 10%. É melhor, no caso de Bia, ela diz, vamos no pré-fixado, que vai render quantos por cento? 10. Portanto, no caso de Bia, é melhor o pré-fixado. Vamos ver o outro caso, quem é? Arthur. Arthur acredita que vai render, vai ser quanto a média do CDI? Vai ser 11%, certo? 11%. Então vamos lá. Arthur, vamos colocar aqui, Arthur, 90, já que o CDB dele é 90% do CDI, 90% de 11%. Quanto é que dá? Vamos para a calculadora. 90% de 11%. Vamos ver quanto é que dá. Vezes 100, dá 9,9% ao ano. Ainda é melhor o prefixado, né? Olha o prefixado. Aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó, o prefixado ainda é melhor. Que é quanto o prefixado? 10%. Então, melhor o prefixado. Vamos agora ver o caso de Carlos. Carlos acredita 12% ao ano o CDI. Então, vamos ver, vamos fazer a conta para Carlos. 90% de 12%. Vamos ver quanto é que dá? Vamos lá. 0,9 vezes 0,12. Teremos, olha, 10,8%. Vai render mais do que o prefixado, né? Já que o prefixado é 10%, é fixo, não muda. E aí a gente prefere, no caso de Carlos, é melhor, na opinião dele, é melhor o pós-fixado. E qual é o outro amigo? Amiga, no caso, é Daniela, 14%. Vamos lá, Daniela. Daniela, vamos fazer a conta da Daniela. Segundo Daniela, a previsão dela é que temos aí, quanto mesmo? Deixa eu olhar. 12, 14%. 14% vai ser o CDI. Daniela está acreditando que a taxa Selic ela vai subir, né? Porque aí o CDI vai acompanhar junto. Agora é curioso, né? Que Bia está acreditando que vai descer mais ainda. Mas vamos lá. 14% de 90% de 14%. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? Vamos lá, 90% de 14%. Vai dar um bom número, 12,6%. 12,6% vai bater o CDB pré-fixado. Então a gente, segundo Daniela, é melhor o pós-fixado. Então a gente já tem aqui algumas respostas para Bia e para Arthur é melhor o pré-fixado. Para Carlos e para Daniela é melhor arriscar no pós-fixado. Vamos ver a pergunta? Baseado nas taxas que acreditam, quais amigos deveriam escolher o CDB pós-fixado? Olha, Carlos e Daniela. Voltando para cá, vamos marcar Carlos e Daniela. Cadê as alternativas? Carlos e Daniela, letra D. Muito interessante essa questão. Precisou saber o que é CDB, Certificado de Depósito Bancário, agente, as pessoas emprestarem dinheiro para o banco. CDI, o que é CDI, né? CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Banco empresta para banco. Taxa Selic. A gente viu um pouquinho de taxa Selic. E a gente viu também a questão da inflação. Veja uma curiosidade aqui para vocês que tem esse nome meta e intervalo de tolerância. Meta. A meta da inflação, que é 3% hoje, ela é decidida por 3 pessoas. É o ministro da Fazenda, que é Fernando Haddad. Ministra, nesse caso é ministra do Planejamento, no caso é Simone Tebet, e pelo presidente
do Banco Central, que no caso é Roberto Campos. Eles decidem, e por um bom tempo vai ficar sendo essa taxa. E eles decidem o intervalo, tipo, até 4,5% eles consideram que bateram a meta. Até 1,5% eles acreditam que bateram a meta. É o intervalo que pode ocorrer. E quem é que corre atrás desse resultado? É o Banco Central. E quem é que faz de tudo através do Banco Central em reunião a cada 45 dias para que esse número seja alcançado? É o cupom 9 pessoas decidem sobre a taxa Selic que influencia na inflação. É muita coisa, né? Valeu!